Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos, em nome do Senhor, Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, nosso Mestre, os espíritos superiores e aqueles que já se foram antes de nós, que, um pouco mais do que nós, já têm uma nova perspectiva da vida depois da morte, para elevarmos o nosso pensamento, depurarmos a nossa alma, nos afastarmos dos temores, das angústias, das agruras, da melancolia, da ansiedade, da tristeza e de tudo aquilo que nos faz sofrer. Coloquemos tudo isso de lado, porque estamos agora em contato com o Senhor, contato com o plano superior. Eu pedi para o meu filho Abel novamente que abrisse o Evangelho ao acaso e ele abriu na parte final de Coletânea de Preces Espíritas, capítulo 28, no item 84. Por acaso é o último. Eu achei até estranho, ia pedir para que ele abrisse de novo, mas não, é muito raro podermos ler ali a parte das últimas palavras escritas, né, pelo Kardec no Evangelho. Então eu deixei que fosse essa mesma a lição. Trata-se de uma prece pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, suplico a vossa misericórdia, para que o espírito que obseda fulano, fazei que ele perceba as divinas claridades, a fim de que reconheça a falsidade do caminho que está seguindo. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que ele tem tudo a perder na prática do mal e tudo a ganhar na prática do bem. Espírito que vos comprazeis em atormentar fulano. Ouvi-me, pois, que vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode levar ao bem e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar fulano de qualquer atentado da vossa parte. Se não o fizeram, foi porque ele tinha uma prova a sofrer. Mas, quando essa prova terminar, eles vos impedirão de agir sobre ele. O mal que lhe tiverdes feito, em vez de prejudicá-lo, terá servido para o seu adiantamento, tornando-o mais feliz. Assim, a vossa maldade terá sido em vão, mas tornará fatalmente contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão então pôr fim a essa obsessão quando quiserem, e a vossa tenacidade se quebrará contra essa autoridade suprema. Mas, por ser bom, quer Deus vos deixar o mérito de interrompê-la pela vossa própria vontade. É uma concessão que vos faz, e, se não a aproveitardes, tereis de sofrer deploráveis consequências, pois grandes castigos e duros sofrimentos vos esperam. Sereis forçado a implorar a sua piedade e as preces de vossa vítima, já que vos perdoou e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo, porque a justiça de Deus pesará sobre vós, como sobre todos os outros espíritos rebeldes. Lembrai-vos de que o mal que fizerdes neste momento terá forçosamente um fim, enquanto que, se persistirdes no vosso endurecimento, os vossos sofrimentos aumentarão sem cessar. Quando estivestes na terra, não consideráveis estúpidos,
sacrificar um grande bem por uma pequena e breve satisfação? Acontece o mesmo agora que sois espírito. O que ganhais com o que estáis fazendo? O triste prazer de atormentar alguém, o que nem sempre vos impede de ser infeliz? Por mais que afirmeis o contrário, e mais infeliz ainda vos fará no futuro. Ao lado disso, vede o que perdeis, observai os bons espíritos que vos cercam e dizei se a sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade que desfrutam será também vossa quando o quiserdes. O que é necessário para tanto? Implorar a Deus o seu auxílio e fazer o bem em vez de fazer o mal. Bem sei que não podeis transformar-vos de um momento para outro, mas Deus, que não quer o impossível, o que deseja é apenas a boa vontade. Tentai, portanto, e nós vos ajudaremos. Fazei que bem logo possamos dizer em vosso favor a prece pelos espíritos em arrependimento. Número 73. E não mais vos classificar entre os maus espíritos, enquanto esperamos o momento de vos contar entre os bons. Ver acima o número 75, prece pelos espíritos endurecidos. Observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade para a condução ao bem de espíritos quase sempre muito perversos, endurecidos e astuciosos, pois que os há rebeldes até o último grau. Na maioria dos casos, devemos guiar-nos pelas circunstâncias, mas seja qual for a natureza do espírito, o certo é que nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça, pois toda a influência depende do ascendente moral. Outra verdade, igualmente verificada pela experiência e que a lógica comprova, é a completa ineficácia de exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores e quaisquer símbolos materiais. A obsessão demasiado prolongada pode ocasionar desordens patológicas, exigindo, por vezes, um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético ou médico, para o restabelecimento do organismo. A causa tendo sido afastada, ainda resta combater os efeitos. Ver o Livro dos Médiuns, capítulo 23, sobre a obsessão, e a Revista Espírita, números de fevereiro e março de 1864 e de abril de 1865, exemplos de curas de obsessão. Pois bem, meus amigos, novamente, como eu disse, eu quis ler essas duas últimas folhas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabia que se tratavam de preces e, quando as abri, sabia se tratar de prece ao espírito obsessor, que geralmente a gente faz pensando numa terceira pessoa, né, que, que está em processo obsessivo. Eu entendo que ela seja válida também quando estamos nós também em obsessão. O que é difícil é que a obsessão, ela, a primeira coisa que ela faz é nos cegar, né? E a gente sequer acredita que esteja em obsessão, sequer acredita que esteja doente. Ocorre que, num caso ou no outro, é uma prece muito bonita, acima de tudo, muito completa e que aborda a prática de tudo o que Kardec
pretendeu com a sua codificação. Trabalhar a humildade, combater o orgulho com a humildade, com a caridade e com aquela persuasão racional, através dos exemplos, através do bem sendo traduzido da melhor forma possível, da melhor forma para que qualquer pessoa entenda, mesmo um espírito em tão más condições morais. De sorte que é uma prece, como eu disse, que ela não deveria ser reservada só quando estamos fazendo parte de uma, na minha opinião, de uma equipe trabalhando em cima da desobsessão de alguém, como foi o caso aqui. Mas mesmo quando nos sentimos perturbados. Acho interessante também que a prece coloca Deus e os espíritos superiores como capazes de cessar imediatamente aquele poder exercido sobre o médium, sobre o obsedado. Mas, se ele está sofrendo tudo aquilo, também ele tem a parcela da culpa dele, ou da responsabilidade, melhor dizendo. E, por seu turno, a prece sugere ao espírito obsessor que ele tem essa oportunidade de ouro de trilhar um novo caminho, de deixar para lá, de se livrar desse caminho tão ruim e de seguir o caminho que ele mesmo dê início, o caminho da regeneração dele, o caminho do arrependimento dele. Deus pode e certamente fará isso. Deixará bem claro que acabou e que o espírito não poderá mais obsediar quem ele está obsediando. Mas isso, Deus primeiro dá a chance daquele espírito de enxergar por si só. E assim é como se processa o nosso amadurecimento. Deus poderia nos ter criado sem completamente nenhum livre-arbítrio, traçando caminhos que ele decidisse para que lado vão uns e outros. O livre-arbítrio, ele trabalha aí. É um ato de livre-arbítrio permitido ao espírito obsessor que escolha por si só cessar aquela obsessão. E nós também, como quando temos uma conduta que sabemos, uma conduta não é boa, uma conduta ruim, uma conduta negativa, uma conduta desleal, às vezes, para com o nosso próximo, uma conduta destrutiva para nós mesmos, com o uso de bebidas, drogas, remédios e outras tantas circunstâncias que volta e meia nos pegamos fazendo. Deus dá a oportunidade que nós nos livremos disso, que nós escolhamos cessar e trilhar um novo caminho. Ora,
Deus não poderia tratar um obsessor de forma diferente. Deus é um só, a justiça de Deus é um só, a lógica de Deus é uma só. Portanto, ele ofereceu essa prece codificada, deixa claro isso. Ele ofereceu a oportunidade. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, aproveitando essa oportunidade, nos perdoemos dos nossos erros e peçamos essa oportunidade para Deus, porque Deus certamente nos dá. Nos tirar pura e simplesmente de um sofrimento, dificilmente, às vezes acontece, mas dificilmente isso acontece. Agora, quando nos dirigimos para Deus e pedimos, Senhor, eu estou disposto a cessar esse mal que eu estou fazendo e seguir um outro caminho. Isso já é suficiente, já basta. Tem todo um Pai Nosso, tem toda uma Ave Maria e quaisquer outras orações prontas. Portanto, novamente, por termos lido uma prece tão bonita, completa e profunda, dou por encerrado o vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite.